primeira temporada de Os Vingadores, os maiores heróis da Terra, começa com a Hydra invadindo a ONU no plano de distrair a SHIELD para libertar o seu Barão Strucker. Enquanto isso, Loki afasta o Thor de Asgard, manipulando algumas situações. Já o Hulk acaba sendo preso no Cubo, uma das 4 prisões para super vilões. Na prisão, Bruce Banner conversa com o Gavião Arqueiro, lhe mostra a verdade e mais à frente o Gavião Arqueiro acaba vendo a Viúva Negra roubar o frasco com o sangue do Hulk, mas ao tentar capturá-la ele acaba sendo incriminado. Enquanto isso, o Hank Pym, o Homem-Formiga e a Vespa capturam o vilão Tufão e o levam para o Casarão, que é uma prisão em miniatura protegida pelos Ultrons, ambos criados pelo cientista Hank Pym. Em Wakanda, o Homem-Gorila toma o trono, o que leva o príncipe T'Challa a assumir o manto do Pantera Negra. Mas a verdadeira história vai começar, na verdade, quando uma grande fuga acontece nas 4 grandes prisões para vilões: a Gruta, a Balsa, o Cubo e o Casarão. E diante da ameaça do vilão Graviton, os Vingadores se unem: Homem de Ferro, Thor, Hulk, Vespa e Homem-Formiga. Agora, como Vingadores e já com seu QG, a vilã Encantor acaba manipulando e fazendo o Hulk e o Thor entrar em conflito. Essa briga acaba tomando uma proporção maior e o Hulk acaba deixando a equipe. No entanto, o Homem de Ferro e os Vingadores acabam indo atrás do Hulk, mas acabam encontrando o Capitão América. Ele se une aos Vingadores e enfrenta o Barão Zemo, seu antigo inimigo. Em dado momento, ele acaba sendo salvo ali pelo Pantera Negra, que estava ali infiltrado na mansão dos Vingadores, e ele finalmente se revela aos heróis, pedindo ajuda para libertar o Wakanda das mãos do Homem-Gorila. Claro que os Vingadores aceitam o pedido de ajuda e após a missão cumprida, o Pantera Negra se junta aos Vingadores. Então eu vou para o mundo. Vou lutar ao lado dos nossos novos aliados. Mais tarde, quem aparece é o vilão líder, tentando dominar o mundo, transformando as pessoas em monstros com radiação gama, mas acaba tendo seus planos frustrados pelo Hulk, graças ao Gavião Arqueiro, que foi lá buscar o Gigante Esmeralda. E no final, o Hulk volta para os Vingadores e convence Clint a entrar para a equipe. Eu fico, se o Cupido ficar. Quer brigar, Abacaton? Aqui e agora? Com a derrota do vilão, o líder, a Encantor acaba recrutando o seu capanga abominável e junto a outros vilões, eles invadem o QG dos Vingadores, mas acabam sendo derrotados. A série ainda nos apresenta o Capitão Marvel, que relata sobre a guerra dos Kree e dos Skrulls e ainda alerta os Vingadores de que a Terra está no meio deste conflito. Durante um ataque de um robô sentinela, a Carol Danvers acaba ganhando os poderes do Capitão Marvel, se tornando posteriormente a heroína Miss Marvel. Gente, por que o teto tá tão baixo? Após esses eventos, o Gavião Arqueiro vai novamente atrás da Viúva Negra, mas dessa vez acompanhado pela Arpia, uma personagem nova que será muito importante na saga da invasão Skrull. Codinome Arpia. Eu avancei muito desde os dias em que dirigia pra você. Isso foi há uns 3 meses atrás. Em seguida, Kang, o Conquistador, acaba voltando no templo para tentar parar uma guerra, mas ele acaba sendo derrotado, e o que acontece é que ele acaba contribuindo para a criação de um novo vilão, que acaba acontecendo na verdade ali por causa de um erro do Hank e do Tony, mas no final eles conseguem com muito custo derrotar o vilão, mas o Homem-Formiga resolve deixar os Vingadores. O Thor se foi e fui eu que dei o poder ao Ultron pra isso. É tudo culpa minha. No final dessa primeira temporada, o Loki revela que esteve por trás dos grandes eventos que aconteceram, inclusive da fuga das prisões, e que na ausência de Thor e no sono de Odin, ele dominou quase todos os 9 reinos. Os Vingadores, espalhados pelos 9 reinos, acabam se reunindo graças à liderança do Capitão América, e no final o Tony Stark aparece com uma armadura de Uru, e os Vingadores descobrem que a força do Loki vem do Yggdrasil, e enfraquecendo essa ligação, o Odin retorna e bane de uma vez por todas o Loki. No final, o Thor resolve ficar em Asgard, deixando os Vingadores temporariamente para tentar reconstruir o seu reino. Já na Terra, o Capitão América acaba sendo nocauteado e trocado por um Skrull, sendo um gancho e tanto para a segunda temporada. A infiltração começou.
A segunda temporada já começa nos mostrando que a invasão Skrull já tá acontecendo há um bom tempo, e aqui o Doutor Destino já começa sequestrando a Mulher Invisível e trocando ela por um Skrull infiltrada. A guerra Kree e Skrull, previstas pelo Kang e pelo Capitão Marvel, se aproxima. Ele conseguiu. Enquanto isso, Hank Pym aparece novamente, porque agora um funcionário dele, Scott Lang, acabou roubando seu traje do Homem-Formiga para salvar sua filha. No final, Hank acaba reconhecendo o ato heróico ali do Scott e acaba passando para ele o manto do Homem-Formiga. Eu não sou o Homem-Formiga. Agora é. Pouco tempo depois, o Nick Fury ele sequestra o Tony Stark e revela sobre a invasão Skrull, e ainda fala que um dos Vingadores é um Skrull. E como a Arpia descobriu isso quando o Gavião Arqueiro foi atrás da Viúva Negra, eles acham que o Gavião Arqueiro é o infiltrado. O Tony Stark não guarda segredo, ele chega e fala abertamente para os Vingadores e aponta o Clint como principal suspeito, e aí os Vingadores se dividem, porque ali ninguém pode confiar em ninguém, ninguém sabe quem é o Skrull infiltrado. Detalhe que esse era o plano dos Skrulls. Os Skrulls estão aqui. E eles podem parecer com qualquer um. O Fury acha que alguém aqui foi substituído por um deles. Quase ao mesmo tempo, o Hulk é preso injustamente, porque o Hulk vermelho ele começa a destruir tudo ali, e a SHIELD ela vai pôr a culpa no Hulk dos Vingadores. Mas o que chama a atenção é a atitude do Capitão América, que não se opõe diante à injustiça, e isso acaba levantando suspeitas. E por falar em Capitão América, logo é mostrado que ele tá ali numa base dos Skrulls, e ele consegue escapar e ainda liberta os outros prisioneiros. Como saio daqui? Sair? Não há como sair daqui. A invasão finalmente começa com os Skrulls disfarçados de Vingadores invadindo Wakanda sob a liderança da Capitã Marvel, que claro, não sabia que estava liderando os Skrulls, mas são detidos pelo Pantera Negra e as defesas de Wakanda. Enquanto isso, o Doutor Destino entregava para o Homem de Ferro um aparelho que ele diz revelar a identidade dos Skrulls. Ele permitirá que execute análises genéticas nos Skrulls, revelando a sua forma verdadeira. Antes que Nick Fury e Tony Stark pudessem fazer alguma coisa, eles são apagados pela Arpia, que na verdade esse tempo todo era a rainha dos Skrulls. Ao mesmo tempo, eles utilizam a imagem do Capitão América para mandar uma mensagem para a humanidade, para tentarem convencer os humanos a se renderem à invasão Skrull. A rainha dos Skrulls, ela chega ali na Casa Branca e fica comemorando o triunfo, da invasão, mas é neste exato momento que o verdadeiro Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor aparecem e lideram um contra-ataque e destroem completamente o plano de invasão dos Skrulls. Jamais desistimos! Jamais! Com a Terra salva, Ultron ressurge com um ajudante que ele mesmo criou, o Visão. Ele cria um corpo novo a partir do Vibrânio e consegue sequestrar com a ajuda do Visão todos os Vingadores, mas tem os seus planos frustrados justamente pelo Visão, que evolui a ver a humanidade do Capitão América, se unindo posteriormente aos Vingadores. Eu queria ser perfeito. E creio que para isso eu terei que ser mais humano. Ainda nessa segunda temporada, o Hank Pym ele retorna, mas agora com uma jaqueta amarela, com uma personalidade completamente diferente. O Capitão América reencontra o Bucky, que agora é o Soldado Invernal, e juntos eles derrotam o Caveira Vermelha. E enquanto isso, o Hulk ainda estava preso injustamente por conta do Hulk Vermelho. E é justamente por causa do Hulk Vermelho que ele vai conseguir sua liberdade, porque o Hulk Vermelho ele vai retornar, vai enganar os Vingadores, menos o Capitão América, que não vai acreditar nele em nenhum momento. O Capitão América vai atrás do Hulk, prova sua inocência e ainda de quebra ele revela que o Hulk Vermelho é na verdade o General Ross. General Ross? Seu canalha. E demorou, mas finalmente começou a invasão Kree que o Capitão Marvel tanto falou. Os Kree, eles estão ali construindo, perto do Sol, um buraco negro, que claro, vai engolir o Sol e consequentemente destruir a Terra. E os Vingadores partem em defesa da Terra junto ao Capitão Marvel. Eles entram por esse buraco negro e acabam caindo no planeta inimigo. No planeta Kree, metade dos Vingadores acabam sendo presos e eles ficam de cara com a inteligência suprema do planeta. O Capitão Marvel tenta contornar a situação
situação, mas ela acaba piorando tudo. E aí não tem jeito, os Vingadores acabam tendo que atacar a inteligência suprema do planeta. O problema é que se eles desligarem a inteligência suprema do planeta, a raça Kree estará condenada. Mas no final não é nenhum dos Vingadores que faz isso. O próprio Capitão Marvel se encarrega de desligar a inteligência suprema do planeta, acabando de uma vez com a invasão da raça Kree. Ele diz naquele momento que acabou condenando seu povo, mas o Capitão América faz ali um discurso rápido e logo o Capitão Marvel ele vê que ele mesmo pode liderar o seu povo a partir dali. Talvez meu povo possa aprender com a humanidade. Talvez haja futuro para nós, mas sem a inteligência suprema. E essa série é tão boa que no último episódio eles têm simplesmente que enfrentar o Galactus. Claro que o Tony Stark entende o que está acontecendo e convoca todos os outros heróis, Wolverine, Homem-Aranha, Luke Cage, ele chama todos para ajudar. Ele divide equipes, derrota os Arautos e no final ele constrói um gerador zero e consegue banir o Galactus para a zona negativa, conseguindo a maior vitória dos Vingadores. Estamos empurrando ele lá pra dentro. Não só expulsando ele do planeta, estamos expulsando ele do universo. Lançado em 2010, Os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, é considerado por muitos fãs a adaptação mais fiel da equipe para a televisão. A animação foi produzida pela Marvel Animation em parceria com o estúdio Film Roman, conhecido mundialmente por seu trabalho em Os Simpsons. O principal responsável pelo roteiro foi Christopher Yost, veterano de animações como X-Men Evolution e Wolverine e os X-Men. A primeira temporada também contou com a direção supervisora de Ciro Nieli, que mais tarde comandaria o sucesso Tartarugas Ninja de 2012, enquanto Joshua Fine atuou como produtor supervisor. A série estreou oficialmente no canal Disney XD em outubro de 2010. O desenvolvimento da animação começou em 2008, quando os Vingadores ainda não eram conhecidos pelo grande público. Na época, Homem de Ferro, Thor e Capitão América estavam longe da popularidade que conquistariam anos depois. Por isso, a Marvel criou a série para apresentar a equipe antes da estreia do filme Os Vingadores, lançado em 2012. Como a produção começou antes da compra da Marvel pela Disney, os roteiristas tiveram uma liberdade criativa rara. Eles puderam utilizar personagens como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e referência aos X-Men, algo que seria muito mais difícil nos anos seguintes, devido aos direitos cinematográficos estarem divididos entre diferentes estúdios. A equipe também buscou inspirações diretamente nas histórias clássicas de Stan Lee e Jack Kirby, adaptando grandes sagas das décadas de 1960, 70 e 80, mas modernizando os acontecimentos para criar uma narrativa única e conectada. Beleza, gostei de ver. Eu gostava muito dessa série porque ela me apresentou os Vingadores. Na verdade, esse desenho foi feito para isso. E para nós brasileiros, na grande maioria, que não tem o costume de comprar HQs, pelo menos para mim isso não era um costume, essa foi a maneira da gente conhecer os heróis e os vilões desse universo dos Vingadores. Porque até então a gente conhecia outros grupos como Liga da Justiça, X-Men, mas não conhecia a trindade dos Vingadores, Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Eu conhecia o Hulk porque tinha os filmes que passavam na Record. Então esse desenho é muito marcante pra mim, porque foi o desenho que me apresentou esse universo, me apresentou esse grupo de heróis, que hoje todo mundo conhece, que faz um sucesso danado, mas o meu primeiro contato com os Vingadores foi através desse desenho. Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. E se você, assim como eu, conheceu os Vingadores através do desenho, deixa aqui nos comentários pra mim saber que não tô sozinho nessa. E se você conheceu por outra mídia, seja quadrinho ou cinema, deixa aqui nos comentários, vai ser legal ver o seu relato. Aproveita que você já tá aí comentando, deixa o like, compartilhe com aquele amigo seu que ama desenhos, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.